Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui, é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Eu já tinha gasto todo o meu dinheiro. Inicialmente minha intenção era reservar algo para o ônibus de volta, mas a comemoração e as mulheres me convenceram do contrário. Eu estava ali, parado numa esquina da estrada, lutando para chegar em casa e juro, é a última vez que farei isso. Naquele ano foi minha segunda visita ao Cervantino em Guanajuato e a primeira vez que economizei o suficiente para ficar lá a semana toda. Ele estava se encontrando com alguns amigos da faculdade e eles iriam embora mais cedo, mas eu encontrava alguns primos que já estavam alugando o apartamento, então eu poderia ficar a semana inteira e seria um plano praticamente ideal. Caso você não entenda, o Festival Cervantino é um evento cultural que acontece anualmente na cidade de Guanajuato, no México. Lá, indivíduos de todo o mundo que se dedicam às artes se reúnem para apresentar e curtir apresentações artísticas, mas para os estudantes é o momento ideal para interagir com estudantes de todo o país, além de mergulhar por dias. É sempre atraente conhecer novas pessoas, mas não do jeito que eu fiz. Como mencionei anteriormente, gastei praticamente todo o dinheiro, mas não durou uma semana como eu pensava, durou apenas uns 3 dias. Meus primos me apoiaram para ficar mais um dia e me emprestaram dinheiro para voltar. Porém, quando eu estava indo para a rodoviária, um grupo de meninas de Monterrey me convidou para uma festa particular. Essa era uma verdade que eles não podiam refutar, então aceitei. No dia seguinte, sem recursos financeiros e com a cara cheia de vergonha de pedir mais dinheiro aos meus primos, optei por seguir a recomendação de uma amiga e pedir carona no caminho. Sou natural de Veracruz, então a viagem é extensa e provavelmente teria que pegar carona em várias cidades. Fiquei preso por quase 3 horas com outros viajantes, sendo o único que não foi apanhado porque ninguém estava indo para Veracruz. Um dos meninos que me acompanhava me disse que devíamos ir mais longe e pedir para sermos levados a San Miguel, o que considerei bastante apropriado, mas a única pessoa que nos mandou para lá nos levou até Irapuato. Nos encontramos cada vez mais longe de nossa casa. Durante nossa estada em Irapuato conversamos muito e entendi que o menino era de Morelos, mas estava estudando em Puebla. Certamente nos acompanharíamos por muito tempo, o que foi benéfico, pois, na verdade, era a primeira vez que viajava por esse caminho e exigia mais serenidade. Durante a tarde chegamos em Celaya e lá nos abandonaram. Tínhamos pouco dinheiro e só dava para comprar água e alguns doces. Se não encontrássemos alguém que nos transportasse diretamente para Puebla, provavelmente passaríamos a noite em algum lugar no meio da estrada. A Hugo questionou onde poderíamos solicitar que Raí viajasse para Puebla ou para a grande cidade. A senhora da loja nos informou que íamos para a periferia da cidade, que por conta dela havia inúmeras pessoas solicitando transporte aos caminhoneiros que costumavam ir para lá, e que um deles poderia nos atender. Um homem muito cordial nos conduziu até a região onde estão localizadas diversas fábricas ou vinícolas próximas e esperamos que alguém nos levasse. Vários caminhoneiros nos informaram que, por política da empresa, não puderam nos transportar, até que nos mencionaram um santo. Eu Diablo, conhecido caminhoneiro da região, dirigia um caminhão e sua trajetória sempre foi voltada para a cidade do México. Fomos informados que ele não tinha dificuldades para transportar pessoas, mas que geralmente saía à noite. Hugo e eu tivemos que tomar uma decisão, esperar pelo famoso diabo ou tentar alcançar o sucesso por qualquer meio possível. Então optamos pela segunda alternativa. Por volta das 20 horas, um caminhão carregado de luzes apareceu na estrada. Uma das pessoas com quem havíamos conversado anteriormente nos disse que este era o diabo. Hugo optou por conversar com ele porque deveria ter mais experiência no assunto. Boa noite, senhor. Você é o diabo? Não, Deus não quer, respondeu o homem cruzando o rosto. Bem, foi o que nos informaram. Sim, as pessoas aqui falam assim comigo, mas é porque meu trailer anterior tinha um adesivo do diabo no para-brisa, propriedade do dono. Ah, bom, a gente já estava meio assustado, disse Hugo. Eles deveriam. Essas rotas são arriscadas e já presumo que é isso que procuram. Claro que sim, de fato. Não temos dinheiro e estamos indo para a cidade do México, e eles nos informaram que talvez você pudesse nos levar. Nosso único recurso é este, disse-lhe enquanto lhe mostrava o pouco dinheiro que arrecadamos juntos. Se isso é tudo que você tem, é melhor guardá-lo. É verdade que eles vão sentir falta. Vou embora em 1 hora e nos encontraremos aqui mesmo nesse horário. Você deveria fazer algo antes de sair. Não tínhamos certeza se esse indivíduo retornaria, mas era nossa única esperança de chegar em segurança naquela noite.
Hugo tinha um amigo que morava na cidade do México e já havia conversado com ele ontem à noite para nos oferecer apoio. Na verdade, para uma pessoa que conheci naquele mesmo dia, eu estava obtendo o melhor do melhor. Estávamos lá na hora marcada, com fome e um pouco de frio, sujos e muito exaustos, mas com a esperança de chegar ao nosso destino. De repente, olhamos para aquelas luzes como se estivéssemos numa feira e sentimos alívio. Sim, o diabo voltou para nós. Embarcamos em seu caminhão e começamos a viagem. Dentro de algumas horas iremos para a cidade do México, embora eu precise carregar algo em Querétaro. Lá paramos para comer alguma coisa e continuamos. O plano funcionou corretamente e Augusto, conhecido como o Diabo, era uma pessoa muito cordial e falante. Entendi por que ele gostava de levar gente, pois assim conseguia conversar e evitar o tédio durante a viagem. Em Querétaro, ele nos pediu para descer, pois só ele tinha acesso ao estacionamento de trailers, então esperamos por ele em uma parada de caminhões. Se quiser jantar, eu convido você. Ele nos contou, por mais famintos que estivéssemos, concordamos. No jantar com Augusto comecei a notar certas posturas inusitadas. Ele estava narrando alguma coisa e rindo, mas deu um grande abraço em Hugo ou tocou sua perna enquanto falava com ele. Estou falando de coisas bem comuns, mas não me senti bem. Levantei-me do banheiro e antes de sair, outro homem me disse: cuidado com esse demônio cruel, ele tem truques bem peculiares. Eu apenas ri e fui embora pensando que algum amigo dele estava fazendo uma piada. Hugo e Augusto já estavam me esperando na caminhonete, e quando cheguei, Augusto me disse: se você não quiser dormir um momento, posso abrir a cabine para você relaxar. Na verdade, eu queria fazer isso, mas algo nos olhos de Hugo me disse que não deveria. Eu disse a ele que talvez mais tarde continuaríamos nosso caminho. Já era tarde para isso, e estimamos que chegaríamos à cidade do México por volta de 1 da manhã. Ficaríamos em Xoloto, perto do aeroporto. Portanto, teríamos que continuar com o nosso percurso, mas os planos foram imediatamente alterados. Chavos, a estrada vai variar um pouco. Vou pegar todo o Arco Norte para entrar em Texcoco. Preciso deixar alguma coisa lá primeiro. Isso não te incomoda, certo? Ele questionou. Não, também não temos outra alternativa. Hugo respondeu um pouco sério. Perfeito, gosto que sejam jovens atenciosos. Seria bom se você parasse em um posto de gasolina, já que quero ir ao banheiro. Então faça isso na rodovia, pois já carreguei o caminhão e não posso parar novamente, pois a empresa pode pensar que estou ordenhando o caminhão. Durante o passeio, Hugo limitou-se a conversar e Augusto tentou puxar conversa conosco, mas a situação já estava piorando. Não tenho certeza do que aconteceu enquanto ele foi ao banheiro. Então bocejei e Augusto sugeriu novamente que eu me deitasse naquela pequena cabana. Ele estava tão exausto que finalmente admitiu. Ficamos na estrada para que eu pudesse dormir e Hugo aproveitou para se aliviar. Esse cara é muito peculiar. Precisamos avisar alguém. Ele me disse que nenhum dos dois tinha equilíbrio e na minha situação nem bateria tinha. Considerei sua observação casual e estávamos exaustos, com fome e provavelmente de mau humor. Acomodei-me na cabana e adormeci. Acordei meia hora depois com o som potente dos freios. Percebi que estávamos bloqueados, mas não conseguíamos ver nada lá fora. Ele observou vozes, mas não entendeu completamente o que elas expressavam. De repente comecei a ouvir sons semelhantes a impactos e tentei escapar. Apesar dos meus esforços, a porta não abriu e parecia que havia uma fechadura que só o motorista poderia abrir. Eu já estava extremamente nervoso e pensei que Hugo poderia estar enfrentando dificuldades ou algo parecido. Comecei a implorar para que me deixassem sair, mas ninguém parecia prestar atenção em mim. Comecei a abrir a porta enquanto ouvia todos aqueles sons acima e de repente parei de ouvi-los. O som da porta foi o próximo e ele abandonou a caminhonete. Fiquei em silêncio para ouvir melhor, mas apenas pegadas podiam ser percebidas no chão. Fiquei assim por alguns minutos até que Augusto me abriu a porta. Você sabia disso? Ele me perguntou perturbado. Que? Seu amigo tentou me agredir. Quem? Isso não pode acontecer. Onde está localizado? Brigamos um pouco e quando ele tentou me agarrar com uma faca, não conseguiu e desceu e caminhou rapidamente em direção à montanha. Eu prometo a você que não tinha conhecimento de nada. Encontrei-o pela manhã em Guanajuato, mas não sabia seus propósitos. Augusto mencionou que iria fazer uma verificação para ter certeza de que eu não tinha armas comigo e também checou minha mochila. Hugo havia abandonado seus pertences ali. Não pude acreditar que aquele garoto estava tentando atacar um caminhão no meio da noite.
mas isso justificava um pouco a mudança de postura. O diabo me disse que acreditou em mim, pois não era lógico eu dormir se íamos pegá-lo, porque de qualquer forma, teríamos feito isso juntos. Ele me informou que por motivos de segurança me deixaria em Calpulapa. Além disso, ele me levou o dinheiro que Hugo trouxe anteriormente. Olha só, seu amigo o deixou abandonado lá. Eu uso isso para chegar a algum lugar e me deitar. Não tenho mais como transportá-lo para a cidade do México. Garanti-lhe que isso não me permitiria chegar a lugar nenhum e que não tinha conhecimento de ninguém naquele lugar. Por favor, permita-me chegar a Texcoco, pois fica mais perto da cidade. Isso é o que você deve considerar antes de gastar todo o seu dinheiro em comida. Ele me deu uma resposta muito séria. Continuamos em silêncio durante a viagem, quando de repente ele me contatou. Você teve sorte de chegar em casa com segurança. Muita gente não consegue, muita gente se perde, muita gente encontra gente errada nas estradas e acaba pagando o preço. Hoje você teve que superar isso, mas por favor, da próxima vez considere as coisas de forma mais crítica. Não saia por aí tocando ao vivo e colocando em risco sua reputação como amigo. Entendi suas palavras e não sei o que teria acontecido comigo se eu tivesse maltratado o dinheiro ou se por algum motivo tivesse que passar a noite com Hugo no meio do nada. Ele poderia ter me matado, pensei. Numa visita a Calpulapa, resolvi comprar algo para consumir na Onoxo. Lá observei que estavam localizadas as dependências da Polícia Federal e resolvi me aproximar para solicitar laudos. Na verdade, eu simplesmente desejava que me permitissem passar a noite lá. Um dos 2 policiais presentes naquela noite me questionou sobre meus antecedentes e optei por revelá-los a ele. Até contei para ele que um caminhão tinha me levado até aquele lugar, mas que o Hugo tentou roubar e tudo mais. Parece que os federais já ouviram uma história semelhante e me pediram para detalhar o indivíduo. Apresentei imediatamente o Hugo e depois pediram-me para lhe apresentar o caminhão. Daquele local entendi que procuravam a descrição de Augusto. Extraoficialmente, a descrição que forneci foi a do indivíduo que tentou agredir o caminhoneiro. O motorista do caminhão é uma pessoa magra, alta, de pele escura e barba cheia. Ele está de jeans, tênis vermelho, camisa polo azul marinho e boné verde. Além disso, ela usa pulseira e anéis de prata. O caminhão tem inúmeras luzes e lembra luzes de feiras. É um daqueles veículos que inclui cabine e cama, e a verdade é que não conheço o modelo. Não consigo identificar a marca porque as luzes não me permitiram observá-la com precisão. A federal afirmou que é a mesma coisa. Ele imediatamente pegou o rádio e estabeleceu comunicação com outro agente. Ele o informou que estava encarregado de um sobrevivente do demônio que se dirigia para Texcoco. Palavras para o diabo, ele expressou através do rádio. Para minha tranquilidade, me convidaram para entrar e dentro dele me contaram uma história bem diferente da que eu havia imaginado. Descobre-se que existe uma história tão urbana quanto uma lenda, mas que tem muita verdade. A história de quem conseguiu contar é a de um caminhão que dá carona à noite. Inicialmente ele se comporta de maneira gentil e ganha confiança, mas à medida que a noite avança, ele começa a se tornar mais agressivo e incisivo. Alguns afirmam que quando isso acontece, o indivíduo faz declarações a eles. Às vezes, eles o desafiam a revelar suas vidas de forma imprudente em troca de dinheiro ou substâncias. Esse caminhoneiro com pouca experiência muda muitas vezes a imagem de seu veículo e de si mesmo. Embora não existam provas concretas, está ligada a múltiplas mortes e desaparecimentos de indivíduos em rotas terrestres. Muitos sobreviveram e todos contam a mesma história. Ele é chamado de Diabo. Ele tem uma grande variedade de nomes e tive que reconhecê-lo como Augusto, mas outros o chamam de Genaro, Elias, Aristeio, Matias, Carlos, entre outros. Mesmo que o apelido desse cara seja sempre o mesmo. Na verdade, esse caminhoneiro não é um fantasma, mas sim um assassino, aquele que não trabalha sozinho. Em todas as cidades por onde passa conta com colaboradores e as rotas que mais utiliza são as de Bagio e do norte do país. Dirigem-se sempre para o sul ou para o centro, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo para onde vão. São tantos caminhões parecidos com o seu que podem ficar escondidos à noite, durante o dia, passar completamente despercebidos. Tentaram capturá-lo seguindo instruções dos próprios policiais rodoviários, mas nunca surtiu efeito e é como se ele soubesse quando atacar e a quem pertence. Alguns afirmam que é o próprio diabo devorando almas, outros sustentam que é um assassino apoiado pelas mesmas autoridades em troca de dinheiro, mas a verdade é que ninguém tem conhecimento da sua identidade ou do seu veículo. Ninguém sabe para quem ele trabalha, mas ele é um verdadeiro caminhoneiro.
pois pelo que percebe, ordena e descarrega antes de seus ataques. Ele tem uma fortuna, o oficial me disse. Há indivíduos que sobreviveram, mas quando são encontrados encontram-se em condições extremamente desfavoráveis. Demora meses para se recuperarem. Quando o fazem, nem conseguem falar. Você chegou inteiro graças ao outro garoto, mas se não localizarmos esse garoto rapidamente, provavelmente nunca o encontraremos. Naquela noite expliquei de onde viemos, mas não consegui explicar quando aconteceu o confronto entre Hugo e o diabo. Tentei explicar a eles dependendo dos períodos de viagem. Eles tentaram procurar, mas não encontraram ninguém. Pediram-me um depoimento no dia seguinte, apesar de eu não ter sofrido nenhum ataque. Ele não tinha como confirmar a presença de Hugo. Eles me deixaram sair e até me levaram até San Martín, de onde finalmente consegui chegar a Veracruz. Ninguém queria essa jornada. Atualmente, opto por permanecer vivo em vez de continuar me expondo. Nunca entendi o que aconteceu com Hugo, mas tenho certeza que ele não fugiu para o mato como Augusto me contou. Isso fez algo com ele e espero que ele tenha conseguido sobreviver. Procurei nas redes sociais algum indício de desaparecimento de alguém com esse nome, seja em Morelos ou Puebla, mas não encontrei nada específico. Parece que não é a primeira vez que Hugo se perde, mas desta vez acho que ele não vai voltar. Esta é uma recomendação para todos aqueles que levam a vida sem considerar as repercussões. Não se exponha ao risco de acabar nas mãos do próprio diabo por um momento de raiva.